Queridos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter compartilhado a palavra de Deus. Este é o último sermão do encontro. Eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida, tem sido uma bênção na minha também. Quando a gente prega, a gente também é ministrado pela palavra de Deus e tem sido uma bênção para mim mesmo. Sairei daqui certamente reavivado e disposto a viver a vontade de Deus. Nós vamos falar, e não poderíamos deixar de falar sobre isso. Por mais que o livro tenha 13 capítulos, eu tive que juntar alguns capítulos, outros capítulos eu não consegui tratar o tema, por mais importante que seja, por causa da questão de tempo, mas não poderíamos falar sobre o resultado final de vivermos a vontade de Deus, de termos Cristo como centro da nossa vida. Todos aqueles que têm o coração inflamado pela presença de Cristo, um tanto quanto involuntariamente, falarão do amor de Cristo, quer seja por palavras ou pela própria vida. É inevitável. Eu não vou falar nem involuntário, é inevitável. Se você está na presença de Cristo, você será um instrumento para falar do amor de Cristo. Eu lembro quando eu conheci a minha esposa, né? Eu considero a minha esposa a mulher mais linda do mundo, né? E ela é bonita mesmo. Não é só porque eu acho ela bonita. Minha esposa é uma mulher bonita. E quando eu a conheci, eu vi uma beleza além da beleza física. Eu vi uma beleza de caráter. Eu vi uma beleza de pessoa. E eu, assim, um tanto quanto de uma maneira inevitável, eu queria falar sobre ela e do nosso, quem sabe, relacionamento para os meus amigos. Não tinha como eu não falar. Era o tópico da conversa, né? Então chegava lá um amigo meu, o Caio, chegava lá, Caio, eu tô conhecendo uma pessoa maravilhosa e ela é assim, assim, assado. A gente faz isso ou não faz? Com os amigos. Se a gente faz isso numa esfera humana, com alguém que a gente conhece, imagina com Jesus. É inevitável. Ou seja, se nós não estamos falando ou vivendo isso, é um diagnóstico de que o nosso coração não está inflamado pela presença de Cristo. Porque se está, é inevitável falarmos do amor do nosso Salvador. Eu quero analisar alguns textos bíblicos com vocês, depois a gente vai ler alguns textos do Caminho a Cristo, neste capítulo, se eu não me engano é o capítulo 9, o prazer de testemunhar. Pode ser que no Caminho a Cristo seja um outro título, mas é o capítulo 9, tá? Independentemente das palavras ali do título, é o capítulo 9. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos analisar primeiramente o versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O domínio que Deus havia dado para Adão, lá no Éden, Satanás, como usurpador, tomou para si. Ao ponto de que Satanás se torna o representante deste mundo. Vocês lembram da história de Jó? Quando tem aquela Assembleia Universal, quem que aparece como representante do planeta? Satanás. Ele, como usurpador, não por direito, mas como usurpador, ele toma o domínio para si que havia sido dado para Adão. Mas Jesus é o segundo Adão. Onde o primeiro foi derrotado, o segundo foi vitorioso. E ele resgatou este domínio. E então o representante da humanidade perante Deus agora é quem? É Jesus. Ele triunfou na cruz sobre os principados e potestades. Todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio foram dados a Cristo. Tendo isso em mente, baseados neste poder, baseados nesta autoridade, nós, seus discípulos, nós, súditos do reino da graça, devemos ir e proclamar o evangelho. Você não estará falando do teu evangelho, do teu nome, do teu poder perdoador, transformador. Qual que é o centro do evangelho? Jesus. A mensagem é dele, o poder é dele,
Eu costumo brincar que eu sou apenas um carteiro. Eu amo essa ideia. A mensagem não é tua, a carta não é tua, mas você tem um papel a desempenhar. Entregar essa correspondência. Para que a pessoa conheça a respeito do amor de Jesus, para que ela conheça esta pessoa maravilhosa chamada Jesus. Então, baseados nisso, nós devemos ir e pregar o evangelho na autoridade de Cristo, em nome de Cristo. Versículo 19 diz o quê? Portanto, ide. O verbo ir está aqui no imperativo, é uma ordem. Portanto, ide. Mas quando a gente estuda o grego, é melhor nós traduzirmos o ide como indo. Portanto, indo. Não é apenas uma ordem. Faé, vá. Ele não está falando isso neste contexto. Ele está falando assim, Faé, vá. Mas continue indo. E não pare de ir. Vá sempre. Em todo momento. Pregue o evangelho. Enquanto estiver indo. Exatamente. Então, acordou? Indo. É o gerúndio, traz movimento. É o movimento adventista. Se a nossa vida está estagnada, nós não estamos fazendo parte da grande comissão. Então, acordou? Indo, prega o evangelho. Cozinhando, cuidando dos filhos, indo trabalhar, no trânsito, na fila, no supermercado, no trabalho, quer seja como obreiro bíblico, evangelista, pastor, você é cristão. Onde quer que você esteja, em qualquer circunstância, pregue o evangelho. Indo. Vocês estão entendendo? Faça o quê? Qual que é então a ordem? Aí sim tem um imperativo. Fazei discípulos. Me ajudem, eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês. O que é fazer discípulo? O que é fazer discípulo? O que vocês poderiam assim responder para mim resumidamente? Imitadores de Cristo. Pessoas que imitam a Jesus. Excelente. Vamos tornar isso um pouco mais concreto assim. Discípulo, além de pregar, capacitar, treinar, né? Capacitar, treinar. Isso, tá na linha, mas assim, de uma maneira bem prática. Vamos tentar responder da forma mais prática possível. Vendas, você tem que fazer a pessoa experimentar seu produto e gostar dele. Interessante. Olha só. Se eu sou seguidor de Jesus e farei um discípulo, o que eu vou ensinar para essa pessoa? Apenas crenças, ideias e teorias? Eu vou ensinar ela como ser cristão, como orar, como estudar a Bíblia, como se vestir, o que comer, o que não comer, as escolhas da vida, não que você vai ditar o que ela deve fazer, mas olha, esse é o caminho, andai por ele. Você vai dar a mão, é como um pai educando o filho. Vocês estão entendendo isso? De uma maneira concreta e prática. Se relacionar com a pessoa, se interessar por ela. Não foi isto que Cristo fez conosco? Ele veio até onde estávamos, se interessou conosco, amou a humanidade. Não viveu para si mesmo, mas viveu para o semelhante. Isso é fazer um discípulo. Você vai ensinar a pessoa a ler a Bíblia, você vai ensinar a pessoa os temas bíblicos, como orar, como crer, como confiar, como andar com Deus, como ter Cristo sempre diante dele. Tudo isso que eu expliquei e preguei, você vai ensinar para as pessoas de uma maneira prática. Vai se interessar pela vida delas, vai se relacionar com elas. Eu lembro uma vez que eu cheguei num distrito com um pastor distrital e uma dupla missionária veio para mim e falou: pastor, nós já demos todos os 28 estudos bíblicos para a pessoa. E quando a gente faz o apelo para que ela seja batizada, ela não aceita. Mas ela aceita o sábado, a volta de Jesus, a imortalidade condicional da alma, o santuário, o juízo, papapá, papapá. Mas a gente faz o apelo para ela ser batizada, ela não aceita, a gente não está entendendo. Acompanha o senhor, a gente lá, para visitar essa senhora, era uma senhora, para que, quem sabe, né, ela aceite o apelo que o senhor fizer e tal. Eu falei, vamos lá. Fomos lá visitar aquela senhora. Fulana de tal, nem lembro o nome dela. Fulana de tal, a senhora aceita? Aceito. A senhora aceita? Aceito. A senhora aceita o sábado? Aceito. A senhora aceita, então, ser batizada como um resultado, né, final da sua fé? Não. Eu tentei contornar daqui, dali, fui para lá e ela
Não. E a gente saiu daquela casa, né? E daí o Espírito Santo me impressionou a fazer algumas perguntas para aqueles irmãos, aqueles 2 irmãos. Eu falei, irmãos, como que era a rotina de estudo bíblico? Como que vocês deram estudo bíblico? Eles falaram, olha, pastor, a gente vinha aqui no dia tal, ficava cerca de 1 hora estudando a Bíblia com ela e ia embora. Eu perguntei para eles, vocês levaram essa senhora para comer na casa de vocês? Vocês alguma vez comeram na casa dessa senhora? Passearam com ela, levaram ela para a igreja, se interessaram pela vida dela, pela pessoa dela, pela família dela? Eles responderam o quê? Não. Eles estavam fazendo discípulo. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente fala de prazer de testemunhar, de fazer discípulo, não é apenas dar estudo bíblico, é se relacionar com as pessoas, é se interessar pela vida delas, é ir até onde elas estão, não praticando os pecados que elas cometem, mas nos tornarmos o máximo semelhante possível a elas. É isso que nós devemos fazer. Qual é a asa do avião mais importante, Fai? A direita ou a esquerda? Você está lá no alto, a 10 mil metros de altura, o piloto fala, olha, senhores tripulantes, vocês devem escolher uma asa, a direita ou a esquerda. E aí, qual que você escolhe? A direita é dar o estudo bíblico, é o ensinar a crença, a doutrina. A esquerda é o relacionamento. Você tem que comer com a pessoa, vai num parque, vai passear, leva a família dela para passear, façam uma viagem juntos. Vocês estão entendendo? E ela vai ficar olhando para você, ela vai ficar te observando, como que você ora, como que você se comporta em público, como que você fala, como que você se veste. Você vai ser Jesus com o rosto para ela. Vocês entendem isso? Você vai ser um Jesus com o rosto para ela. E ela vai observar a tua vida e ela vai se apaixonar por Jesus, tanto pelo que está escrito, como através da sua vida. Isto é fazer discípulo, não é só aqui de púlpito pregar, fazer uma série de conferências e dar um estudo bíblico seco. É se relacionar com as pessoas. E fazer isso não só com o objetivo que ela vem para a igreja. Exato. Fazer isso com sinceridade de coração, né? Que você quer mesmo o bem da pessoa, quer ser amigo dela. Porque muitas vezes a gente faz isso mesmo, mas o nosso objetivo é simplesmente levar ela para a igreja. Eu quero que ela seja uma adventista do 7º dia. Então a gente cria uma amizade de fachada, porque aí quando ela não aceita, a gente abandona ela para lá. Então provou que você... Exatamente. Né? Olha, Clark, muito bem comentado. E é uma verdade isso. Você está fazendo um discípulo? Entendem isso? Que é muito mais do que apenas dar um estudo bíblico, pregar, é se interessar pelo ser humano dela. E olha, quando a gente fala de evangelismo, só para vocês terem uma ideia, a gente fica se perguntando assim, como que o evangelho será levado a todas as nações em uma única geração? Por um acaso nós nos esquecemos da chuva temporã? Será que os desafios que os cristãos tinham no Império Romano eram menores do que os desafios que temos hoje para enfrentar? E eles, em uma geração, pregaram o evangelho cheios do Espírito Santo. Jesus está pedindo para que você faça um discípulo. Vamos pensar num crescimento não exponencial, mas num crescimento de... O contrário de crescimento exponencial me fugiu aqui. Aritmético. É isso mesmo, né? O que seria o crescimento aritmético? Olha só o que seria. Eu venho aqui, prego o evangelho. Batizo 200 pessoas. Um grande feito ou não? Tremendo. Próximo ano, 300, 500. Próximo ano, e a gente vai somando, 200, 300, 500. Daqui uns 30 anos, quem sabe a gente tem aí umas 11, 12 mil pessoas convertidas. É um grande feito, sem dúvidas. Mas o crescimento exponencial, que é o método de Cristo, um trazendo um, assim como André, sempre aparece nas Escrituras conduzindo alguém a Cristo. Ele conduz, então, Pedro, ele conduz o menininho, ele conduz depois os gregos. André sempre aparece conduzindo alguém a Cristo, né? Se você, esse ano de 2026, que já está no meio do ano, mas falar assim, Senhor, me mostra uma pessoa para que eu possa discipulá-la. Pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, uma senhora, um senhor, um adulto, não sei.
mas você se interessar pelo ser humano daquela pessoa, orar por ela, visitá-la, suprir as necessidades dela, se misturar com a vida dela, conquistar a confiança dela. Então ela vai perguntar, mas por que você faz tudo isso? Você vai falar assim, ó, segue-me. Vamos seguir juntos a Jesus? Eu faço isso porque eu amo a Jesus e eu quero que você o ame também. Se todos nós fizermos isso aqui, quantas pessoas tem aqui mais ou menos? Não vou contar, mas mais ou menos umas 30. Ano que vem são 60. Mas se a gente começasse com uma pessoa, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056, 4112, sei lá. Isso. E daí vai. Sabe o que acontece daqui 30 anos? Mais de 1 bilhão de pessoas é alcançada. O crescimento exponencial de que cada servo de Deus, cada filho de Deus faz a sua parte, em 33 anos, se eu não me engano, mais de 8 bilhões de pessoas são alcançadas. Ou seja, mais do que a população mundial. Se você se preocupar em 30 anos, cada ano, conduzir uma pessoa a Cristo e levá-la a uma maturidade para que ela conquiste outra pessoa a Cristo, e esse é o ciclo do discipulado, de você levar e conduzir uma pessoa a uma maturidade para que ela possa discipular outra, e você discipular outra, e ela vai discipulando, e o discípulo se torna discipulador, a gente vai avançar e vai alcançar o mundo todo, fora aquelas pessoas que não vão querer. Aquelas pessoas que terão oportunidade e vão rejeitar, aquelas pessoas que receberão um discipulado e não vão querer seguir a Cristo, e a gente vai avançando e vai manifestando o caráter de Deus. Ellen White fala, se seguirmos unicamente o método de Cristo, esta obra jamais será infrutífera. Ela vai dar frutos. E você vai ter uma experiência intensa com Deus. Eu quero aqui me deter na promessa que Jesus faz em Mateus 28. O que ele fala? Você então vai fazer discípulo, você vai ensinar essa pessoa, conduzi-la ao batismo. Batismo é nascimento, não é morte. Lógico que batismo é morte, mas vocês estão entendendo que ela está nascendo como uma nova criatura. Então, às vezes, a gente leva a pessoa ao batismo e depois abandona. Meu quarto filho vai nascer. Daí o meu filhinho nasceu, eu coloco ele no sofá com uma lista de coisas que ele tem que fazer e vou embora trabalhar. Ó filho, você tem que comer o papazinho, mamar o leitinho, trocar a fraldinha, tá? Ó, papai tá aqui, ele lá. Batizou? Você abandona a pessoa. Ela não sabe ainda depender de Deus, muitas vezes, a confiar. Ela nem sabe, às vezes, se alimentar direito, se vestir, se comportar como uma cristã, mas ela já aceitou, ela quer isso para a vida dela. Mas ela é um bebê espiritual, ela morreu pro eu, mas ela nasceu. Batismo é morte, mas é novo nascimento, ela nasceu ali. Então você tem que conduzir igual um filho, demanda tempo, sacrifício. Vai exigir compromisso seu, você está entendendo isso? Por amor às almas. Aquilo que os discípulos mais anelavam, que levaram eles a suplicarem o derramamento do Espírito Santo, foram duas coisas. Eles viram a incapacidade deles. E a segunda coisa, eles queriam falar de Jesus para que as pessoas amassem a Jesus como eles amavam a Cristo. É isso que deve arder no nosso peito. Senhor, queremos alcançar o mundo, mas tu sabes que a gente não pode, a gente é um débil instrumento. Mas nós queremos fazer esta obra, Senhor. Nos capacite, nos fortalece, nós queremos levar a salvação para as pessoas. É isso que deve arder no nosso peito. E Jesus fez aqui uma promessa dentro de um contexto, que às vezes a gente tira essa promessa do contexto. Qual que é o contexto aqui? A grande comissão. Qual que é a promessa? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou do século. Essa promessa de Jesus, ela é condicional. Vou repetir, a promessa de Jesus, ela é condicional. Com quem que Jesus estará presente até o fim? Com aqueles que falam, Jesus, eu te amo, te aceito e não fazem nada e estão parados? Não. Aqueles que estão indo. Aqueles que estão cumprindo a grande comissão, aqueles que estão fazendo discípulos, aqueles que estão ensinando as pessoas a amarem a Jesus. Com esses Jesus está.
Muitas vezes a gente não tem uma experiência profunda com Cristo porque nós não estamos onde Cristo está. Sabe onde Cristo está hoje? Nós cremos que Ele está aqui, mas eu quero usar aqui de uma força de expressão. Sabe onde Jesus está hoje? Ele está lá na cidade, batendo nas casas. Ele está nos presídios, Ele está nos hospitais, Ele está nos orfanatos, Ele está nos asilos, Ele está com aquela mulher hoje. Tem lá, em Venda Nova, uma mulher hoje que está angustiada, de joelhos, chorando, clamando a Deus, porque ela quer uma resposta de Deus e você vai ser essa resposta de Deus. Tem um jovem lá que, quem sabe, está procurando tirar a vida porque ele não entende o sentido da vida. E você vai ser a resposta de Deus. Você estará com Jesus, Jesus estará com você. Jesus está lá e nós precisamos estar onde Jesus está. Muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus, não no sentido de sentimento, mas a gente vive uma vida cristã tão assim, sabe, estagnada. A gente não vê muito sentido no cristianismo, mas o sentido do cristianismo é pregar o evangelho, é falar de Jesus. É lá que a tua vida será transformada porque você estará andando com Jesus. Não existe um encontro assim com Jesus. Você está indo comprar pão na padaria, daí você vê Jesus do outro lado. Oi, Jesus, bom dia. Ele vai para um lado e você vai para o outro e nada aconteceu. Não existe isso. Todo encontro com Jesus, ele é transformador. Todo encontro com Jesus, ele é algo que vai transformar a sua vida. E se você andar com Jesus, se você cumprir esta grande comissão, não porque é simplesmente uma ordem, mas como um privilégio, por amor a Jesus, qual que é a promessa que se cumprirá? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, nas Sagradas Escrituras, ele tem alguns convites. O primeiro deles está em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o primeiro convite de Jesus? Vinde a mim. Então nós vamos a Ele, recebemos perdão, recebemos poder, a nossa vida é transformada. Ele fala assim para você: ei, agora vai. E não deixe de ir. Continue indo, vai, prega o evangelho. Até quando? Então, primeiro convite, vinde. Segundo convite, que na verdade é uma ordem. O que ele fala? Indo. Agora você vai. Sabe qual que é o terceiro convite? Mateus 25. Mateus 25, do verso 31 ao verso 40. Pode ler, por favor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso, dá um pause aí. Por que vinde? Eles já não tinham ido até Cristo? Mateus 11, 28, vinde a mim. Mas por que o terceiro convite é vinde? Porque eles estavam indo. É simples assim. Onde eles estavam indo? O que eles estavam fazendo? Eles vieram a Jesus, tiveram a vida transformada, redimida, agora eles estavam indo. Eles estavam indo. Até o momento que Jesus voltar com poder e glória, e eles ouvirão: ei, vinde, voltem agora para mim. E onde eles estavam? O que eles estavam fazendo enquanto eles estavam indo? Agora lê para a gente. Eles estavam indo fazer o quê? Versículo 35. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos?
E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tá claro o que eles estavam fazendo enquanto eles estavam indo? Eles estavam suprindo as necessidades, eles estavam visitando os encarcerados, eles estavam revelando e falando do amor de Jesus. Eles estavam indo até o momento que eles... Ei, vinde, vocês, exatamente vocês, agora tomem posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Todos aqueles que vão a Cristo, eles irão pregar o Evangelho. E todos aqueles que foram pregar o Evangelho virão novamente a Cristo e estarão preparados para a segunda vinda. Todo cristão nasce no reino dos céus como um missionário. A obra missionária neste mundo é apenas uma obra preparatória para a missão que desempenharemos por toda a eternidade no céu. Você pensa que você vai ser missionário só aqui nesse mundo? Não, você vai ser missionário por toda a eternidade. Você será um instrumento nas mãos de Jesus por toda a eternidade para revelar para os mundos que não caíram em pecado, para os novos mundos que Deus criar, porque Ele é Criador e Ele criará novos mundos, para que você fale a respeito da graça. Que marcas são essas nas mãos de Cristo? Você vai falar, você vai pregar, você vai levar o Evangelho eternamente. Isto é reinar com Cristo. Reinar com Cristo é servi-lo eternamente. Que privilégio! Não só nesse mundo, mas pela eternidade. Falar do amor do Redentor para sempre. Aqueles que vão a Cristo, vão do jeito que estão, têm a vida transformada, agora eles vão cooperar com Deus na salvação da humanidade, na transformação de outras pessoas, e agora eles voltam para Cristo para tomarem posse do reino da glória. Que coisa belíssima, que plano lindo, que plano perfeito. É para o seu bem que Deus pede para você pregar o Evangelho. Ele pede para que nós sintamos o gozo de Cristo. Vocês lembram Isaías 53? Ele verá o fruto do penoso trabalho e ele ficará o quê? Ele quer que você sinta isso. Eu já tive muitas alegrias na minha vida. Casei, me formei, tive filhos. Quantas alegrias! Mas conduzir uma pessoa a Cristo, queridos, olha, é algo assim arrebatador mesmo. É um sentimento tremendo. É algo que você entende que o sentido da vida é servir. O sentido da vida é manifestar o caráter de Deus para as pessoas. Esse é o sentido da vida. E muitos estão perdidos nisto. Aceitaram a Jesus, foram a Jesus, mas não estão indo. E quando você não vai, o que acontece? Você perde Jesus de vista. A promessa de eis que estou convosco todos os dias até o fim não se cumpre, porque ela é condicional. Não se esqueçam disso. E sabe o que me interessa nesse texto, que eu acho muito interessante mesmo? É que essas pessoas que estão indo, elas não estão apercebidas. Vocês já pararam para perceber isso no texto ou não? Porque elas perguntam, Senhor, quando que fizemos isso? Quando que fizemos aquilo? Quando que a gente fez aquilo outro? Olha, vou explicar para vocês. Quando vocês viveram realmente o cristianismo, foi como respirar. Quando vocês visitaram, vocês estavam me visitando. Quando vocês alimentaram o faminto, vocês estavam me alimentando. Ou seja, viver, o ir, o estar indo, é algo natural para o cristão. É algo que a gente não tem que se forçar, uma coisa imposta. É um privilégio para nós. E tem que ser algo que participa do dia a dia. Vocês estão entendendo isso? É algo que faz parte da sua existência. Por isso que você não se apercebeu. É parte da tua existência. O que você comeu quarta-feira passada, Giovanni? É parte da tua existência. Com quem que você conversou na segunda-feira? É parte da tua existência. Fazer isso aqui que os servos de Deus fizeram é parte da existência deles, da vida deles. E é isso que nós temos que viver. Eu quero ler aqui alguns textos e a gente vai dar uns pauses, fazer aqui alguns comentários. E eu quero mostrar para vocês a importância disso. O Caio está aqui, se formou na primeira turma lá do IAG,
E Caio, assim de verdade, se não for isso, responda para mim. Mas qual foi a disciplina que mais te impactou? Sabe por que eu falo isso? Eu sou professor de evangelismo e não é por isso que impactou a vida dele, não. Porque não sou eu o professor de evangelismo, é Jesus. Eu falo isso para eles. Olha, vocês tiveram a disciplina comigo, tal, Apocalipse, fulano de tal te deu essa disciplina, agora é a vez de Jesus dar aula para vocês. E eles vão para o campo e é Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Quem que ficou falando no coração da Alanis lá no testemunho? O Espírito Santo, Jesus. E por que impactou a sua vida, Caio? Fale brevemente, assim, o que causou de maior impacto? Teoria em prática. E a gente vê que muitas vezes as complicações que a gente faz do evangelho para nós, as pessoas estão precisando de tão pouco, né? Às vezes uma oração, uma palavra, um verso. Eu tive esse testemunho no evangelismo, eu posso contar vários, mas eu tive um indo para Bolívia no avião. E não foi nem de São Paulo para Bolívia, foi do Rio para São Paulo. E o trajeto é curtíssimo. E tinha uma mulher que ela estava fazendo escala, ela mora nos Estados Unidos, ela estava indo da Paraíba para os Estados Unidos, só que ela perdeu o voo direto, de lá de João Pessoa para os Estados Unidos. Ela teve que descer para o Rio, para fazer escala no Rio, depois São Paulo para os Estados Unidos. E aí eu entrei no avião assim com ela e tal, e eu estou emocionado ali, a primeira vez que eu tinha entrado no avião. E o avião subindo, nossa, que legal, tal, comentando com ela, que bacana. E você? A primeira viagem, você está fazendo aqui, ó, tô viajando para Bolívia, estou emocionado. Sério? Também sou evangélica e tal, mas me afastei e tal. E assim, eu não falei praticamente nada. Eu só abri a Bíblia no celular, li Gálatas 5, 21, 22. Frutos do Espírito. Só. Depois ela pegou meu Instagram, enfim, a gente manteve contato, mas eu fiquei mais de um ano sem falar com ela. E agora, nessa virada de ano, que eu criei o meu canal do YouTube, né, com as meditações, enfim, ela entrou em contato comigo, né, no Instagram e falou, olha, Deus seja louvado pela sua vida. Desde aquele dia que a gente conversou no avião, que você leu aquela palavra para mim, Deus nos transformou de uma maneira tão incrível. Uau! Que desde aquele dia eu tô sem fumar e sem beber. Uau, que tremendo! E eu não falei reforma de saúde para ela. Aham, exato. Isso mesmo. O pecado, a complicação. Eu li 2 versos. E essa palavra tão simples foi aquilo que eu estava precisando, Deus transformou. Amém, louvado seja Deus. Você lidar com a real necessidade da pessoa é transformador para nós também. E olha, quando a gente se depara com as necessidades do campo missionário, a gente vê muitas vezes que os problemas que nós enfrentamos são desse tamanhozinho. E você começa a enxergar falhas do seu caráter de uma maneira tão impressionante, você começa a ver impaciência, você começa a ver traços de caráter que você tem que falar, Senhor, me transforma. Jesus, Ele está te discipulando agora. É uma coisa incrível. Enquanto você está discipulando uma pessoa, Jesus está te discipulando. É uma experiência incrível que eu acredito que alguns já viveram, vivem isso, mas caso você nunca tenha tido essa experiência, pelo amor de Deus, você está estagnado e água parada fede. Você tem que estar em movimento, indo, leve. Eu não estou falando que você tem que ser um missionário de carreira, um pastor ou um evangelista. Você tem que ir, quer seja dentro do lar, faça o seu papel como mãe, como esposa, como marido, no trabalho, se quer ser um obreiro bíblico, um comportor, um evangelista, mas fale do amor do Redentor, quer seja por palavras ou pela sua própria vida. E muitos dos debates teológicos que nós temos, pós-lapsariano, pré-lapsariano, isso é tão artificial no campo missionário. A pessoa está com câncer, você vai falar, olha, a natureza pré-lapsariana, pelo amor do Senhor. É ou não é? Não, porque não é uma realidade. Isso é uma realidade, não estou falando que a gente não tem que estudar a natureza humana de Cristo, amo tudo isso, é lindo. Mas é o que o Caio falou, as pessoas assim, imagina uma pessoa no deserto, que você chega com um galão de 20 litros, a pessoa não consegue nem beber o negócio, uma gotinha para ela já é... Você está entendendo isso? Já é um negócio, a Gálatas 5, 2 versículos, já é uma sobrevida para ela. Então, às vezes, a gente fica numa artificialidade. Sabe o que a gente faz? A gente está vendo pessoas se afundando no lamaçal
E daí fica eu e Faé. E Faé, aquela lama lá, qual que é a textura dela, né? Olha, a ciência mostra que tem 3 metros de lama. A densidade dela e a pessoa lá, "Oh, socorro! Não, mas a lama, pelo amor de Deus, não é real isso tudo, queridos. Minha irmã. E vai ter momentos também, tipo assim, essa questão do evangelismo tem uma receita. Sim, é A verdade. gente aplica o método de Cristo, cada pessoa vai ter uma forma da gente se chegar a ela. Teve uma vez que eu estava trabalhando com uma moça, e naquele dia ela não apareceu no trabalho, né? E eu fiquei preocupada. E aí, naquele dia eu saía mais cedo, porque era sexta-feira, né? Uhum. E aí, quando chegou lá, aí eu fui até a casa dela, porque ela não respondia a gente. Quando cheguei lá, ela tinha uma moça do lado de fora, que era a sogra dela, que ela cuidava, né? Era cadeirante. E aí, eu perguntei, a fulana tá aí? Ela falou, não. E aí, eu gritei, tipo assim, foi chamada, ela falou que não tava, daí a pessoa apareceu na porta. E aí, ela falou assim, Andressa, foi Deus que te mandou aqui, porque Amém. eu tava prestes a tirar a minha vida. Uau. E aí ela foi e me convidou para poder entrar. E assim, eu estava ali no começo da minha caminhada cristã. E aí o que aconteceu? Ela me chamou para entrar. E aí ela me mostrou a casa dela. Quando chegou na cozinha, aí eu falei com ela assim, eu posso orar por você? Ela disse, pode. Na hora que eu coloquei a mão no ombro dela, até hoje assim, eu me arrepio quando eu falo. Ela segurou na minha mão e virou para mim e falou, por que você está orando por ela? Com uma voz assim. Uau. E assim, e aquilo, quando eu comecei a orar, aquele negócio que estava nela começou a rir. Ria. E assim, e eu não conseguia mais orar. E aí eu comecei a cantar. E aí eu sei que eu cantei aquele Infinita Graça. 3 vezes. Eu não sabia o que fazer ali diante daquela situação. E assim, claramente era uma possessão. Demoníaca mesmo. Uhum. E aí eu escutava uma voz de fora, lá de fora, cantando aquele louvor junto comigo. Uau, que lindo. E aí, quando acabou o louvor pela 3ª vez, ela caiu no chão. E aquilo, ela começou a tremer. E assim, diante daquela situação, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Quando ela voltou em si, ela virou para mim e falou assim, eu não consegui olhar no seu rosto porque tinha uma luz muito forte vindo assim. Eu creio. E, gente, depois daquele momento, eu sei que os cabelos do meu braço ficou até uma hora depois. Uhum. E assim, vai ter momentos que a gente não vai saber o que fazer. Sim, é verdade. É só o Espírito Santo mesmo para poder direcionar. Cada situação é uma, cada pessoa é uma. Seu nome, desculpa? Andressa, olha, eu quero usar esse testemunho tremendo da Andressa para falar algo para vocês. Aqui a gente está no quartel-general. Quando a gente vai para a linha de frente, a gente vai ter experiências reais com Jesus. Você nunca vai ter experiências profundas, tremendas, transformadoras, impactantes na sua vida e na vida das pessoas no quartel-general. Estão entendendo isso ou não? É lá no campo de batalha, é lá que a gente tem experiências reais com Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, me responda. O que seria do apóstolo Paulo se ele ficasse em Jerusalém estudando teologia? Nada. A gente nem ouviria, quem sabe teria um relato lá em Atos assim, e se converteu um fariseu e se tornou cristão. Pum. O que seria do apóstolo Paulo sem as viagens missionárias que ele fez? Acredite na teologia de alguém que tem e traz as marcas de Cristo nas suas costas. Escute isso que eu estou falando. Paulo se tornou o doutor dos gentios porque ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é as marcas de Cristo? Chicotada atrás de chicotada. Era apedrejamento, era sofrimento, mas ele estava ali louvando a Deus, agradecendo a Deus por toda a experiência que ele estava tendo. E a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritas por causa da necessidade do campo missionário. Vocês estão entendendo? O que seria do apóstolo Paulo se não fosse o campo missionário, a experiência missionária? Então, muitas vezes a gente fica num cristianismo artificial, acadêmico, teórico, e as pessoas estão morrendo do nosso lado. É familiar, é vizinho, é amigo, às vezes dentro da sua própria casa. Remova toda essa cortina de fumaça, essa artificialidade, vamos para o campo, vamos orar com as pessoas. Leva um violão lá, Letícia, louva a Deus com as pessoas. Uma vez eu comportei o meu amigo de comportagem,
até hoje, né? Ele é um violonista profissional. Ele toca assim, aqueles profissionais mesmo. A gente chegava na casa das pessoas, eu ia com a Bíblia e ele ia com o violão. Daí era hino atrás de hino e eu Bíblia atrás de Bíblia. As pessoas ficavam assim. Nós éramos anjos na vida daquelas pessoas, louvando a Deus. E Ellen White fala isso, os jovens vão, cantem com as pessoas, orem por elas, que a mensagem de vocês seja Cristo, Cristo no centro. Fale do amor dele, da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele, que ele é um poderoso Salvador para perdoar, um poderoso Redentor para transformar a vida. Fale da sua obra da intercessão, fale da volta dele, fale de Jesus pelo louvor, pela palavra. Queridos, que experiência tremenda. E às vezes a gente fica no clubinho da igreja, sabe assim? Fica ali só a gente como consumistas, obesos espirituais. Come, fica aquele gordão no sofá assim e não compartilha o pão da vida com as pessoas. Daí as nossas orações se tornam egoístas, a gente perde o interesse de ler a palavra de Deus. E eu sei que você crê sinceramente em Cristo. Mas essas coisas acontecem porque está faltando pé na estrada. Experiências missionárias, com o dom que Deus te deu. Ah, mas eu não sei falar. Eu conheço a história de uma senhora cega de 80 anos que dava estudo bíblico. Olha, tem esse guia aqui, eu gostaria tanto de ler. Você lê ele para mim? Está resolvido. No meu estágio de evangelismo, eu conheci o irmão João, analfabeto, dava mais de 30 estudos bíblicos por semana. Ele era carpinteiro, falava de Jesus no trabalho dele, chegava da casa dele, do trabalho dele em casa, pegava um DVDzinho portátil, pegava o DVD do Luiz Gonçalves, O Grande Conflito, punha no DVDzinho portátil, ele tinha uma caixinha de som também, ia na casa das pessoas. Ele era uma pessoa muito caridosa, supria as necessidades. Sabe aquele vizinho legal, aquele cara gente boa? Ele oferecia estudo bíblico para as pessoas se interessavam porque ele é um cara diferenciado. Ele falava, olha, eu não sei ler e tal, mas tem esse pastor aqui, O Grande Conflito, Apocalipse e tal. Ele ficava assistindo com a pessoa lá. Fundou igreja, queridos. Então não é a sua capacidade, é a sua disposição e Deus vai te capacitar. Ah, eu não sei falar. Fala para mim o que os dois agora ex-endemoniados aprenderam de Jesus. Eles foram transformados, ficaram poucas horas, já vieram ali os gadarenos, expulsaram Jesus e Jesus tinha algo melhor para eles. Vocês vão para a casa de vocês e vocês vão falar o que o Senhor fez na vida de vocês. Jesus queria algo melhor do que eles andarem com Jesus, que eles falassem de Jesus. Olha que tremendo. Eles voltam para a casa deles e eles vão falar o que agora? Quanto tempo eles passaram ao lado de Cristo? Para aprenderem de teorias, Vocês estão entendendo isso? Eles passaram poucas horas aos pés de Cristo. O que eles iam falar? Olha, vocês lembram de mim? Lembra que eu peguei você pelos cabelos aquele dia? Agora eu sou um novo homem. Jesus me transformou. Quem que é esse Jesus? Tal? Olha, eu não sei, é um homem maravilhoso, ele transformou minha vida. Vocês lembram de mim? Eu ficava andando, uivando aí pelas florestas, todo acorrentado, escabelado. Olha como eu sou agora, vocês estão me vendo? Foi Jesus. E eles começaram a falar isso na casa deles, para todas as 10 cidades, Decápolis. Sabe o que acontece depois? O texto diz que Jesus volta para aquela terra de Decápolis e tem milhares de pessoas como resultado do testemunho dos 2 ex-endemoniados. E é ali que Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Milhares de pessoas estão esperando Jesus. A princípio expulsaram Jesus, mas Jesus esteve ali através daqueles homens. O que eles falaram? Eles tinham algo para falar, da vida deles transformada por Cristo. Você pode não conhecer muito de teologia, você pode gaguejar, falar errado, falar do seu jeitinho, falar tremendo. Eu não sei, mas fale. Fala do quê? Fale de Jesus, fale da obra de Jesus na sua vida. Se a sua experiência é real com Cristo, você vai anelar falar do amor do Senhor. E Ele vai te usar. O mais simples instrumento será poderosamente usado por Deus. E posso ser sincero? É uma regra, um princípio da parte de Deus usar os mais humildes instrumentos. Sabe por quê? Porque a glória daí não é do homem, é de Deus. Isso desde o princípio será assim até o fim. Sabe quem que vai dar o alto clamor?
É aquele homem caipirinha lá, aquele cara que não sabe nem falar direito, é a criancinha, é o... Deus vai te usar também, vai usar os doutores, vai usar... Mas ele vai usar principalmente aqueles que a humanidade não dá nada para esses daí. Igual os discípulos, não davam nada. Era o povão, era aquela classe marginalizada. Foram esses usados por Deus. E esses serão os principais instrumentos no tempo do fim. Os marginalizados. Aqueles que você fala assim, ixi, como que vai ser? É esse mesmo. Deus vai tomar essa pessoa em suas mãos e ele vai criar um impacto tremendo no mundo. Então não se sinta excluído, não se sinta à parte ou pense, Deus deu tantos dons, Deus não me deu nenhum. Não, não é verdade. Ele tem um espaço na vinha dele para todos nós. Para todos nós. Vamos avançar aqui. Pode passar aí para mim. Olha só. São textos maravilhosos, tá? Capítulo 9, fiz uma seleção novamente de parágrafos para a gente meditar aqui por fim. A alegria de nosso Salvador estava no reerguimento e redenção dos homens caídos. Para isso fazer, não teve por preciosa a própria vida, mas suportou a cruz, desprezando a afronta. Assim também os anjos estão sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. Esta é a sua alegria. Aquilo que corações egoístas considerariam como um serviço humilhante ou você está perdendo a tua vida, você está perdendo o tempo, você é maluco, ou um serviço degradante, humilhante, esses são os egoístas. Ajudar aos desgraçados que em todos os sentidos lhes são inferiores no caráter e na posição é a obra dos anjos imaculados. O espírito do abnegado amor de Cristo é o espírito que domina no céu. E é a própria essência de suas delícias. Ou seja, qual que é o gozo do céu que a gente vai desfrutar pela eternidade? É o serviço desinteressado ao próximo. Você vai lá cultivar o milho, daí a sua alegria não vai ser comer, vai ser convidar o Faé e a família dele para estar lá na tua casa e comer o milho. Vocês estão entendendo? É dar, é servir, é suprir. Essa é a alegria do céu. É este o espírito que os seguidores de Cristo hão de possuir e é a obra que hão de fazer. É o espírito do serviço desinteressado. Pode passar. O amor que tivermos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como ele trabalhou. Para a bênção e reerguimento da humanidade. Levará o amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas de nosso Pai Celeste. Se você ama Jesus, você amará o semelhante. O que diz João? Se você não ama aquele que você vê, como que você amará aquele que você não vê? O amor ao próximo é o resultado final. É como se fosse assim a obra final de Deus em nós. Olha só. Deus te faz primeiramente entender o quanto Ele é amor. Depois Ele te faz entender o quanto Ele te ama. Depois Ele faz entender que você tem valor à vista de Deus. E daí você passa a olhar para o próximo de que forma? Ele vale tanto quanto eu. Vocês estão entendendo que é o final de um processo? Deus é amor, Ele me ama, eu valho muito diante de Deus. Ei, você vale muito também diante de Deus. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem que sofrer com essa pessoa. E olha só, quando alguém te maltratar, ontem aconteceu algo à noite que eu não tenho nem como explicar, uma situação assim bem chata, assim, que eu confesso que eu fui tentado a ter um ódio terrível contra a pessoa. Sabe o pensamento, o sentimento de ódio? Quem sabe outra situação eu conto. Não é nada assim relacionado à igreja, ministério, é uma questão assim bem... Mas me deu assim no coração, eu falei, amor, olha, tá vindo isso no meu coração e eu comecei a clamar a Deus. Daí Deus falou ao meu coração assim, Benjamin, essa é mais uma oportunidade que eu tô te dando de revelar o meu amor a essa pessoa. Olha só que coisa. Não é uma oportunidade para você manifestar o seu eu pecador, a ira. É uma oportunidade para você manifestar o amor, a misericórdia. Daí vem aquele constrangimento, né?
Eu lutando. Eu falo diante de Deus que eu não cheguei a alimentar aquilo no meu coração. Minha carne tremia assim, eu me tremia todinho. Eu me tremia. Eu comecei a clamar a Deus, eu falava, Senhor, tira isso do meu coração. Me ajude a amar o semelhante, a olhar para ele com misericórdia, com perdão, com amor. Vocês estão entendendo isso? As dificuldades que nós enfrentamos na vida são oportunidades dadas por Deus para revelarmos o seu caráter. Se alguém bate na tua face, é a oportunidade que Deus está te dando para revelar o amor de Deus para essa pessoa. Mas a gente leva tudo na carne, a gente leva tudo no pessoal. A nossa batalha é o quê? Carnal ou espiritual? Então aproveite as oportunidades para revelar o amor de Deus, quer sejam as boas, quer sejam as difíceis. Ah, a pessoa está me injuriando, revela o amor de Deus para ela. Ela está me perseguindo, ela está me difamando, então fale do amor de Deus para ela. Haja com amor, haja como Cristo agiria no teu lugar. Parábolas de Jesus, eu não sei quantos já leram este livro, depois que vocês terminarem Caminho a Cristo, eu já quero recomendar outra leitura, Parábolas de Jesus, tá? Terminou Caminho a Cristo, qual que é o outro livro que vocês vão ler? Parábolas de Jesus. Por favor, pelo amor do Senhor Jesus, você não pode morrer antes de ler esse livro, tá? Parábolas de Jesus, leiam este material. Ela diz assim, a perfeição de caráter é alcançada. Vocês querem saber quando? Ela diz assim, a perfeição de caráter é alcançada quando do íntimo fruir constantemente o desejo pela salvação do próximo. Quando do seu íntimo fruir constantemente o desejo de salvar, de levar Jesus, das pessoas estarem vivendo isso que você está vivendo, alcançou a perfeição de caráter. Você está amando como Cristo amou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pode passar. Os que são participantes da graça de Cristo estarão prontos para fazer qualquer sacrifício, a fim de que outros pelos quais ele morreu participem do dom celestial. Nós não somos egoístas. A gente quer que a pessoa ela desfrute do que eu estou desfrutando. Farão tudo o que está em seu poder para tornar o mundo melhor por sua estada nele. Sobre isso, apenas um parênteses aqui muito importante. Eu vejo muitos adventistas torcendo para vir o decreto dominical. Está errado. Eu vou repetir. Se você torce e fica assim almejando que venha decreto dominical, você está no espírito errado. Você não está no espírito de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que tardar a vinda do decreto e fazer de tudo para que ele não aconteça. E eu vou explicar o porquê. Vocês lembram que em 1890 tinha ali as Blue Laws, em que a maior parte dos estados americanos estavam para apoiar uma lei nacional dominical? E vai lá Jones, inspirado por Deus, e ele testemunha que ele via no fundo ali do Congresso, ele via palavras escritas em fogo daquilo que ele deveria falar. E ele apresentou ali a respeito da liberdade de consciência, da liberdade religiosa. E aqueles representantes então voltaram atrás e a lei nacional dominical não foi aprovada. Lembram disso ou não? Ora, se a gente quer que o decreto dominical venha, que é a primeira pecinha do dominó até a volta de Jesus e será uma sucessão rápida de eventos, por que todo mundo não ficou quietinho assim, né? Deixa esse negócio rolar. Não é? Não é? Deixa esse negócio acontecer. O que eu tenho a ver com isso? Que venha decreto, que venha fim do mundo. Está errado esse pensamento. Deus, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A gente tem que clamar assim, Senhor, segura um pouco mais os ventos. Quantos estão perecendo? Senhor, retém os ventos, por favor. Tem o meu vizinho aqui que ainda não aceitou, que ainda não é cristão, ele vai perecer, Senhor. E Jesus lá no santuário, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E a gente aqui na terra, vai, Senhor, solta os ventos. E Jesus no céu, Pai, segura os ventos. E a gente como povo de Deus, solta os ventos. Não faz sentido isso. Significa que a gente não está anelando a salvação das pessoas. A gente tem que trabalhar contra esse sistema
para que nós tenhamos mais tempo de pregar mais o Evangelho, para mais pessoas serem salvas. É claro que chegará um momento em que todo mundo tomará a sua decisão, e aí não tem mais o que a gente fazer. Então Deus ele vai soltar os ventos. Mas até lá a gente não tem que torcer pelo fim. A gente tem que torcer pela salvação de almas. Amém. A gente tem que torcer pela conversão de familiares, de amigos, de vizinhos. E não para a vinda do decreto. O decreto dominical é a agenda de Satanás. Deus não tem nada a ver com o decreto dominical, não. A agenda de Satanás é a transformação do teu caráter e você ser um instrumento nas mãos dele para a salvação das pessoas. Aí está na agenda de Deus. É chuva serôdia a agenda de Deus, não é decreto dominical, não. Isso é tremendo, queridos. Dá vontade da gente rasgar as vestes e pedir perdão a Deus do que a gente tem feito. Tal espírito é o legítimo produto de uma alma verdadeiramente convertida. Tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada no coração. É o exemplo que eu dei para vocês da minha esposa, né? Não tem como guardar. Você vai falar, não tem como guardar. Se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, estamos vestidos com esta justiça imputada, comunicada, e cheios da alegria proveniente da habitação de seu Espírito em nós, não nos será possível calar-nos. Se provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Assim como os ex-endemoniados, eles tinham algo para falar. Ellen White, no livro Desejado, ela fala que esse testemunho dos ex-endemoniados é o testemunho que o mundo tanto carece. De pessoas que falem aquilo que o Senhor fez na vida deles. É isso que é testemunhar. Esse é o privilégio de falar sobre Deus. Passa pra gente. E o esforço no sentido de abençoar aos outros reverterá em bênçãos para nós mesmos. Foi este o propósito de Deus, dando-nos uma parte a desempenhar no plano da redenção. Concedeu aos homens o privilégio de tornarem-se participantes da natureza divina e de, por sua vez, difundir bênçãos aos seus semelhantes. Esta é a mais elevada honra. Você quer a honra de Deus? Prega o Evangelho. A maior alegria que Deus pode conferir ao homem. É tremendo, queridos. Mais do que casar, mais do que ter filho, mais do que você se formar, mais do que o que for, é você levar as pessoas a Cristo. Os que assim se tornam participantes da obra de amor são os que para mais perto de seu Criador são conduzidos. Vocês já leram Onde Estará Paulo na entronização de Cristo? Vocês já leram isso ou não? Já leram no Grande Conflito? Ela diz que ao redor do trono de Deus, quando o anjo Gabriel for colocar a coroa do Rei dos Reis sobre a cabeça de Cristo, ao redor do trono estarão os tições tirados do fogo. Aqueles que um dia serviram a causa de Satanás e se tornaram então poderosos instrumentos para a pregação do Evangelho, para a manifestação do caráter. Sabe onde estará Paulo? Do ladinho do trono. Ali estará o grande apóstolo Paulo, do ladinho do trono. Por quê? Vamos ler de novo? Os que assim se tornam participantes da obra do quê? São os que para mais perto de seu Criador são conduzidos. Paulo foi conduzido pertinho do Criador, pertinho de Jesus, pertinho do trono de Cristo. Onde você quer estar? Eu quero estar no céu, né? Mas onde você quer estar? Eu quero estar pertinho do Salvador. Eu quero estar pertinho do Criador. E daí você começa a olhar para as coisas deste mundo como não tendo valor nenhum. Eu quero contar um testemunho a respeito desta frase inicial. Vamos ler de novo. E o esforço no sentido de abençoar aos outros reverterá em bênçãos para nós mesmos. Como eu disse para vocês, nós tivemos, por agora, terminou a classe de evangelismo semana passada, dos alunos lá do IAG. E o que nós fazemos? Nós alugamos uma casa numa cidade próxima do IAG, nós vamos com os alunos
e eles levam os produtinhos da indústria e os livros da gráfica. E eu falo para eles, o propósito de vocês não é vender, vocês não são colportores. Eu quero que vocês usem essas coisas como um quebra-gelo, e se as pessoas depois do testemunho de vocês, depois que vocês compartilharem a palavra, quiserem receber mais, vocês vão deixar um livro com elas. Vocês não são colportores. Vocês vão amar as pessoas, estar no lar delas. Essa é a experiência. E daí uma das duplas, o Diego e o Ismael, eles foram trabalhar. Mas a mentalidade deles era qual? Colportar. Eles queriam fazer uma grana. E eu ali como professor, olha, no domingo, né? O propósito de vocês não é esse, vocês não estão aqui para fazer dinheiro, eu quero que vocês amem as pessoas, tudo isso que a gente está vendo. Eu quero que vocês façam isso. Daí segunda-feira eles foram trabalhar. Bora vender, vamos levantar um recurso aqui, bora vender. Terça-feira, vamos vender. Quarta-feira, sabe o que aconteceu? Eles foram dar oferta para um senhorzinho, sabe aquelas pessoas que estão tão carentes de falar, que ele não queria ouvir, ele queria falar. E eles começaram a ficar impacientes, porque passou meia hora, o senhorzinho não largava eles. Passou uma hora e o senhorzinho não largava. E eles começaram a ficar impacientes, assim. E o Ismael, ele é um aluno um tanto quanto diferente, assim, né? E ele começou a ficar muito impaciente. E ele cutucava o Diego, e o Diego também impaciente, porque eles estavam vendo que aquele senhorzinho estava atrasando a vida deles. De vender, de fazer recurso, de abordar mais pessoas. Eles conseguiram se livrar do senhorzinho e tal. Olha só o testemunho deles. Conseguiram se livrar do senhorzinho. Daí o Espírito Santo trabalhou assim no coração do Diego. Diego, não tá certo isso, não tá legal. Vai para a praça orar. Vai ler a palavra. E eles foram então, o Diego ouviu essa voz na mente dele, ele foi. Ele falou que eles começaram a orar, lembraram das palavras que eu falei para eles, começaram a fazer um estudo bíblico, clamaram a Deus, foram pedindo perdão a Deus por toda aquela motivação errada que eles estavam manifestando, pela impaciência que eles mostraram para o senhorzinho. Daí olha só o que Jesus falou para o Diego. Segura aí, olha só na mente dele o que Jesus falou para ele. Ele falou assim, Diego, você é um jovem tão rico. Você tem saúde, você vive no campo, você tem uma alimentação saudável, você tem uma família. E Jesus começou a pontuar. Você é rico, Diego. Diego, você está aqui na cidade querendo tirar o dinheiro daqueles que são pobres? E Jesus não estava falando de pobreza ou riqueza financeira, mas daqueles que são pobres de espírito. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, ele começou a chorar igual criança. Você sendo rico, Diego, você está querendo tirar o dinheiro dos pobres? Queridos, quem que ensina isso? Sou eu que ensino isso? E olha, esse raciocínio ele é tão espiritual e profundo que só pode vir de Jesus do tipo, dai a César o que é de César. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você, sendo rico, quer tirar o dinheiro dos pobres? Queridos, que tremendo ensinamento! E o esforço no sentido de abençoar aos outros reverterá em bênçãos para nós? Eles começaram a ver os traços de caráter deles, as motivações egoístas, orgulhosas, e aquilo foi quebrantando o coração e o Espírito Santo ministrando. E então eles saíram motivados a amar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Na quarta tarde, olha só, eles saíram daí no propósito, vamos orar com as pessoas, não importa se vai demorar, vamos falar com o Senhor, com a senhora, vamos amar as pessoas. Na quarta tarde eles venderam mais do que eles venderam segunda e terça. Porque a venda era uma consequência. Eles estavam agora motivados a amar as pessoas. E o trabalhador é digno do seu salário. Por isso que Jesus falou, quando vocês forem pregar o evangelho, não leva nada, não leva prata, não leva ouro, não leva bolsinha, não leva comidinha. Eu quero manifestar a minha providência na vida de vocês. E quando Jesus enviou os discípulos a pregarem de 2 em 2, e essa é a maneira correta, Jesus foi para a cidade deles pregar para os familiares deles. Eu vou repetir isso. Quando Jesus falou para eles irem pregar
nas cidades e aldeias, Jesus foi na casa deles. Ou seja, quando você se entrega à missão, Deus vai suprir as suas necessidades e da tua família. E Ele vai transformar a tua vida poderosamente. Vocês entendem que missão não é necessariamente ir para a África, para aquele campo missionário, é aonde você está, para os seus, para a sua casa, para a sua parentela, falar e revelar o caráter de Jesus Cristo. Entenderam isso ou não? E se Deus te chamar, te capacitar para ir na linha de frente, vá. Mas se você entender que o seu trabalho é aqui, junto com os seus, apoie pelas suas orações, apoie pelos seus recursos essas pessoas que estão indo. Não que você não esteja indo, vocês estão entendendo, as pessoas que estão lá naquele campo distante, apoie pelas orações, pelos recursos, mas você aqui seja um instrumento também nas mãos de Deus. Para o vizinho, para o filho, para o marido, para a esposa. É Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim da terra. Exatamente. Se vos puserdes, e a gente vai terminar aqui lendo alguns textos. Se vos puserdes a trabalhar como Cristo determina que seus discípulos o façam, e conquistar almas para Ele, sentireis, olha agora, aí sim o cristianismo faz sentido, sentireis a necessidade de uma experiência mais profunda e o maior conhecimento das coisas divinas, e tereis fome e sede de justiça. Instareis com Deus, e vossa fé se fortalecerá, e vossa alma beberá livremente da fonte da salvação. As oposições e provações que encontrardes vos impelirão para fazer o quê? Para a Bíblia e para a oração. Por isso que muitas vezes a gente perde o interesse de ler a Bíblia e de orar, porque a gente não está lá no campo, servindo as pessoas, essas coisas perdem o sentido. Crescereis na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolvereis uma rica experiência. Eu acho que esse próximo texto é o último. Vê se é o último. Tem 2, 3, vai lá. Vamos ler esses 3 textos então. A igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação dos homens. A igreja não é um cruzeiro. A igreja é um navio de guerra, queridos. Estão entendendo? E aqui, a gente está na roça, né? Quando você compra aquela cama de galinha, já compraram cama de galinha? Esterco. É cheiroso, né? Um negócio fedido. É assim quando o povo de Deus fica juntinho e não se espalha, fede. Agora, quando a gente pega esse adubo e faz o quê? Espalha, não tem mais cheiro. E esse adubo vai fazer o quê? Dar vida. Por isso que Deus tacou-lhe fogo mesmo na gráfica, lá na escola, Battle Creek, se espalhem, porque vocês estão fedendo aqui nessa cidade, é só problema, é só corrupção, é só pecado. Eu quero que vocês se espalhem, não que vocês se concentrem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês têm que fertilizar e não ficar juntinho para feder. Vai dar mal, vai dar ruim. E é assim que a gente está vendo a igreja, muitas vezes uma derrocada tremenda, queridos. Eu fui pastor por muito tempo. Eram poucas pessoas envolvidas na missão. Pouquíssimas. Quer seja no dia a dia, quer seja no estudo bíblico mesmo. Pouquíssimas. Aí você vai ver o que? Uma igreja viva, fervorosa, que lê a Bíblia, que ora, que está assim no fervor? Como? Não tem como. Sua missão, qual que é a missão da igreja? Nossa, qual que é a nossa missão? É levar o evangelho ao mundo. E essa obrigação repousa sobre todos os cristãos. Cada um, na medida de seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. O amor de Cristo revelado a nós torna-nos devedores a todos os que o não conhecem. Deus nos outorgou luz, não para nosso proveito exclusivo. É para o seu proveito, mas não exclusivo. Mas para que derramássemos sobre eles. Avança. Penúltimo texto. Diz o apóstolo, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Paulo não está falando assim, fique lá no pecado, não. Se você se converteu e está lá, esposa, dona do lar, você é dona do lar, dê o seu testemunho como cristã no lar. Vocês estão entendendo isso? É como mecânico? Então é como mecânico. Fique cada um onde você foi chamado. Se foi chamado ali, vai lá na oficina, vai lá no escritório, vai lá na escola, vai lá como professor, vai lá como oficial de justiça, vai lá como, não sei, você é musicista, professora de violão?
Vai lá na sala de aula. Seja uma luz, seja uma bênção na vida das pessoas, onde você foi chamado, é neste sentido. O comerciante, olha só, o comerciante pode dirigir os seus negócios de modo a glorificar seu Senhor por sua fidelidade. Se é fiel seguidor de Cristo, levará sua religião para tudo que faz, revelando aos homens o Espírito de Cristo. O operário pode ser diligente e fiel representante daquele que labutava em trabalhos humildes entre as montanhas da Galileia. Todo que adota o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar seu Criador e Redentor. Vamos terminar com esse próximo texto. Os mais humildes e mais pobres dentre os discípulos de Jesus podem ser o quê? Amém por isso? Amém. Talvez não tenham consciência de estar realizando algum bem especial. Eu fico pensando em Joquebede, né? Ela fez o papel dela, mas ela não viu Moisés. Ela não viu Moisés como um grande líder, mas ela fez o papel dela. Quem que foi maior, Moisés ou Joquebede? Fala aí para mim. Quem que foi maior? Ela simplesmente, como mãe, uma israelita, fez a parte dela e educou o maior, depois de Cristo, o maior dos líderes do povo de Deus. Tanto é que os dois entraram em Hebreus 11, né? Todos os dois estão lá. Exatamente. Pela fé. Pela fé de Moisés e depois os pais de Moisés. Exatamente, exatamente. Vocês estão entendendo isso? É na sua esfera, onde você está. Agora, se Deus te chamar como missionário, um pastor, um evangelista, vá. Mas não significa que se você não está indo neste sentido, você não tem que estar indo. Vá onde você está. Onde está aqui? Sim. Talvez não tenham consciência de estar realizando algum bem especial, mas, por sua inconsciente influência, poderão dar origem ao efeito borboleta, né? A ondas de bênçãos que se irão alargando e aprofundando. É igual aquela pedrinha que tu joga no lago e vai assim, ó. Não foi isso que Joquebede fez? Jogou a pedra. Moisés. Mesmo que nunca venham eles a saber dos benditos resultados, a não ser quando? A não ser no dia da recompensa final. Uau, quando Deus chegar para Joquebede e falar, Joquebede, vem cá, vou te falar o filho que tu educou, vou te mostrar quem ele foi. Tá doido, querido? Que coisa tremenda. Não percebem, nem sabem que estão realizando o grande bem. Não se requer deles que se preocupem com o sucesso. O que têm de fazer é simplesmente prosseguir tranquilos, realizando fielmente a obra que a providência de Deus lhes designa, e sua vida não será em vão. Seu próprio ser irá se desenvolver cada vez mais à semelhança de Cristo. Tornam-se mensageiros de Deus nesta vida e, desse modo, estão se habilitando para a obra mais elevada e a felicidade verdadeira na vida por vir. Queridos, que Deus abençoe a vida de nós, todos. Que todas essas mensagens tenham, assim, sabe, impactado a sua vida. Algumas consolam, outras dão um tapão na cabeça, né? E faz parte, e é assim que é bom. Para que nós saiamos da zona de conforto, para que a gente enxergue de fato o que é ser cristão, porque esta é a proposta do livro, o que é viver como um cristão genuíno e verdadeiro. E que vocês, como um grande exército aqui de jovens irmãos, possam, na região de vocês, onde vocês estiverem, resplandecerem o caráter de Cristo Jesus. Vamos, como um grande exército, avançar? Em nome de Jesus. E não guardemos tudo o que aqui vivemos para nós mesmos. Chega lá em casa, fala para o pai e para a mãe, tenta fazer um pequeno grupo na tua casa para estudar o caminho a Cristo. Chama teu irmão, chama o vizinho, chama o amigo. Faz lá na escola. Vamos estudar esse livro, esse material. Dê testemunho pela tua vida, pelo seu comportamento, vestimento. Que você resplandeça a face de Jesus. E, queridos, fazendo isso não tem como nos perdermos. Porque a ovelhinha que está nas mãos de Jesus, jamais ele perderá. Nenhuma ovelhinha que o Pai conduziu a mim, eu a perderei. Todas estão guardadas no redil de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos novamente fazer uma oração, vamos ajoelhar, vamos orar. Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta, lida, a Tua verdade foi pregada, e rogamos que esta verdade poderosa transforme a nossa vida. Que nós tenhamos Cristo sempre diante de nós, ocupando os nossos pensamentos, sentimentos,
nossas ideias, planos, ações, que Cristo esteja sempre em primeiro lugar. E Pai, motiva-nos, aquece o nosso coração para a salvação de almas, tira-nos da zona de conforto e que nós sejamos uma luz, uma bênção na vida das pessoas onde estivermos. E se Tu tens um chamado para nós, quem sabe para comportarmos, para pregarmos de outras formas, nos revele, Senhor. Porque Tu sabes o quanto anelamos a pregação e a salvação de almas. E rogamos a Ti que o Senhor nos capacite pelo Teu Espírito, nos dando intrepidez, nos dando as Tuas palavras, nos dando amor pelas pessoas pelas quais o Senhor deu a vida na cruz do Calvário. Que possamos também dar a vida pelos nossos amigos e irmãos, darmos a vida, o nosso tempo, as nossas atenções, as nossas palavras, os recursos, tudo que o Senhor tem disposto a nós, que possamos colocar à disposição da pregação do Evangelho. Graças te damos por tudo que Tu és e tens feito. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.